e bem-vindas a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar estratégias de luta e nutrir afetos, apresentado por mim, Suhaila Youssef, por mim, Raquel da Cruz Lima, e hoje não está conosco nessa transmissão a Luísa Luz, que também faz parte do Transmissão Direitos Humanos. Se você está chegando agora, esse é seu primeiro episódio do Transmissão Direitos Humanos que você escuta, esse aqui é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos que convida para reflexão sobre a prática ativista, assim como novas formas de atuação no campo. Nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, nos parece que mais do que nunca, quem trabalha com direitos humanos precisa tirar alguns momentos para pensar sobre o que faz e também para estar próximo e se apoiar. A gente faz esse compartilhamento no nosso correio, que é o e-mail enviado mensalmente com várias dicas de materiais para pensar sobre direitos humanos, e também aqui no podcast, em que a gente conversa com pessoas que fazem a prática e têm experiências bacanas para compartilhar. Então vamos começar? Como vocês já sabem, o programa do Transmissão sempre se inicia com comentários sobre um dos textos que nós recomendamos nos nossos correios. O artigo de hoje foi publicado pela revista Novos Estudos e se chama As Ocupações de Escolas Públicas em São Paulo, 2015-2016, entre a posse e o direito à manifestação, que analisou a primavera secundarista pela lente da disputa de argumentos jurídicos entre questões sobre posse e propriedade públicas, por um lado, e por outro, pelo direito à manifestação e à expressão. Eu adorei esse artigo, Su, porque primeiro ele analisa um caso de inovação na forma de mobilização por direitos. As ocupações das escolas públicas de São Paulo contra o projeto do governo de fechar as escolas e realocar os estudantes foi a primeira vez na história do Brasil em que houve um movimento massivo de secundaristas ocupando escolas para forçar um debate público sobre a reforma educacional. É isso mesmo, Raquel. E entre novembro e dezembro de 2015, foi de 213 o número de escolas ocupadas em São Paulo e o movimento conseguiu uma impressionante legitimação. Segundo a pesquisa Datafolha, realizada no final de novembro de 2015, 55% dos entrevistados e entrevistadas se declararam favoráveis aos secundaristas ocuparem as escolas. De fato, formou-se na sociedade civil uma densa rede de apoio aos secundaristas que se mobilizou em torno de cada escola ocupada por meio das assembleias horizontais diárias e de atividades que eram doadas por coletivos feministas, coletivos de estudantes, professores universitários, movimentos culturais periféricos e outros atores sociais. Então, uma participação política ampla que não se resumiu apenas aos estudantes. Exatamente. Nessa legitimação, a gente encontra o segundo aspecto que torna esse caso tão interessante e uma referência para quem quer pensar sobre estratégias de luta por direitos, que foi a mudança no posicionamento do Tribunal de Justiça que as ocupações conseguiram provocar. A maioria dos casos de ocupação de imóvel público envolve reintegração de posse, que são ações que costumam ser decididas de forma bem rápida, porque elas seguem uma rotina padronizada de só verificar requisitos legais, sem discutir qualquer questão que vá além do tema da posse ou da propriedade. Por isso, as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre as ocupações das escolas romperam com esse padrão consolidado, abrindo a possibilidade de uma variação interpretativa, de uma mudança na forma de encarar o direito em caso de ocupações. Eu acho, Raquel, que um dos pontos mais interessantes desse texto é que, normalmente, quando a gente pensa em variação interpretativa provocada por movimentos sociais, nós logo associamos ao litígio estratégico. Mas os estudantes, eles não utilizaram diretamente de nenhuma forma de litígio estratégico. As ações judiciais foram, na verdade, iniciadas pelo próprio Estado, na tentativa de desocupar as escolas, e a existência de um resultado favorável aos estudantes foi uma grande surpresa para os procuradores do Estado. Então como explicar nessas decisões favoráveis se as ações costumavam ser decididas de uma forma tão padronizada e formalista? O que o artigo argumenta é que o primeiro passo para a mudança interpretativa foi o fato de a questão jurídica em conflito passar a ser o direito à manifestação e não mais a discussão sobre posse e propriedade de um imóvel público. Não foi só essa mudança de enquadramento suficiente para explicar as decisões favoráveis. A realização de audiências públicas de conciliação foram decisivas para mudar o entendimento do judiciário sobre quem protestava e por que protestava. Os sujeitos do processo deixaram de ser invasores anônimos e ganharam rostos a dezenas de estudantes que, junto com a Defensoria Pública, a Secretaria de Educação, a Associação de Professores e o Promotor de Justiça, se reuniram em audiência pública com os desembargadores do tribunal. Eu acho que isso é incrível porque mostra como as audiências públicas, como um mecanismo de democratização do judiciário, podem sim ter um potencial de promover um olhar mais atento à proteção de direitos fundamentais. Além disso, esses rostos que as audiências públicas permitiram que os embargadores vissem eram rostos de crianças e adolescentes, cujos direitos devem ter prioridade absoluta de acordo com a nossa Constituição.
população. Mas um outro ponto importante de destacar e que nos faz também refletir sobre um dos motes, do nosso programa, que é pensar estratégias políticas de luta, é que as ocupações mostraram que, de um lado, o poder judiciário se tornou mais permeável às demandas sociais por meio de uma estratégia, por outro lado, do poder público, de continuidade de políticas autoritárias e buscaram, de alguma forma, então, escapar essa esfera. É o que se conclui da atitude do então secretário de Segurança e hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao pedir respaldo à Procuradoria-Geral do Estado para realizar integrações de posses sem qualquer tipo de autorização judicial. O procurador-geral Elivaldo da Silva Ramos, e também professor da Faculdade de Direito da USP, chancelou essa opinião, defendendo que o Estado se valesse de todos os instrumentos de poder de polícia sem qualquer instância intermediadora ou de diálogo para desocupar as escolas a qualquer custo. E também considerando as invasões criminosas e sancionasse os ocupantes. Hoje, atualmente, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal para avaliar a constitucionalidade de tal decisão. Exato, assim, é completamente absurdo, o quanto foi justamente numa situação de ganho dentro do judiciário que a resposta vai ser fugir dele. E é por isso que é tão interessante refletir sobre o que esse artigo mostra, das ocupações das escolas, e que é muito válido para todo mundo que atua na reivindicação de direitos, A gente se pergunta qual é o lugar do judiciário para a proteção de direitos. E é muito curioso, então, que nesse grande caso de virada interpretativa, que veio de uma situação em que não era de um litígio estratégico, que a litigância não foi iniciada por quem reivindicava a proteção de direitos, e que também, nesse caso, uma das consequências de ter um tribunal de justiça com uma decisão favorável à proteção, os atores que buscavam manter práticas autoritárias escolheram a estratégia de fugir do controle judicial. Qual é o caminho, então? Como buscar vitórias realmente por meio do judiciário? Raquel, te ouvindo falar, eu acho que a gente tem o gancho perfeito para começar a entrevista de hoje e discutir um pouco qual que é esse lugar do judiciário na luta por direitos. Vamos lá? Vamos, mas Su, antes eu só queria lembrar para nosso ouvinte, que gosta do nosso conteúdo, que é possível ser assinante do Transmissão de Direitos Humanos e nos ajudar financeiramente a manter o programa. É só acessar o nosso site, que é o www.transmissãodh.com.br e entrar na página Apoia. A partir de R$5 mensais você já consegue contribuir com a gente. A entrevista de hoje, pessoal, é a primeira de uma série especial dedicada a entender a atuação em direitos humanos na perspectiva das principais carreiras jurídicas. Então, vem uma série por aí, acompanhem. E já começamos com uma das principais referências no Brasil de uma juíza comprometida com a defesa de direitos humanos. Hoje, nós temos aqui no Transmissão de Direitos Humanos a Kenarique Bujikian, que é desembargadora aposentada e uma das cofundadoras da Associação de Juízes para a Democracia. Bem-vinda, Kenarique, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço e é um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Kenarique. Pra gente começar, a gente queria começar ouvindo você sobre a sua trajetória profissional. Primeiro, por que você se decidiu pela magistratura como carreira e em que momento você começou a se ver como uma militante na defesa dos direitos humanos? Eu optei pela magistratura quando eu estava já no finalzinho da faculdade de Direito na PUC e acho que tinha uma ideia de que através do Poder Judiciário seria possível ter alguma interferência de ter um mundo mais justo. Acho que a ideia para mim foi basicamente essa. Num primeiro momento eu também queria trabalhar, a verdade é essa, eu queria trabalhar com direito logo que eu me formei e foi importante para mim ouvir um professor meu lá da PUC, José Gaspar Gonzaga Francischini, que no dia do nosso Bota Fora, estava junto lá na PUC e disse para mim, não sei porque ele me disse isso, acho que ele conhecia a realidade, não se desanime se você não for aprovado no primeiro concurso. E foi importante ouvir isso, porque na época eu nem tinha a dimensão exata de quanto era mais difícil para uma mulher ingressar na magistratura. Eu fiz 3 concursos orais na magistratura, mas o sentido mesmo acho que era de ter um campo de atuação que eu me permitisse de alguma forma estar contribuindo aí para que tivéssemos realmente um mundo mais justo, mais solidário. E
tua outra pergunta foi quando eu comecei a militar com direitos humanos, ou eu não sei dizer exatamente quando isso começou a acontecer e quando, para mim, direitos humanos passou a ser fundamental. Eu acho que começou antes de eu saber exatamente o significado dessas duas palavras juntas, direitos humanos. Veja que na faculdade eu nem tive a matéria de direitos humanos e nos 5 anos, e é claro que isso que eu estou falando de um tempo lá atrás, eu não ouvi nenhuma vez essa dupla direitos humanos. Isso foi bem depois de eu ter me formado. Mas acho que tem um pouco da minha ancestralidade, porque eu sou neta de sobrevivente do genocídio armênio. Então, assim, desde pequena você tem o relato de uma grande violação de direitos humanos, que foi o genocídio. E acho também que na época do colegial, um pouco contato aí com as irmãs salesianas, que falavam muito das questões sociais. Isso também deve ter sido uma influência. Acho que ler livros que eram obrigatórios para vestibular também me ajudaram a entender um pouco, conhecer a realidade. Eu trabalhei com criança, eu sou formada em magistério, então tive a oportunidade de também ter um contato com crianças carentes. Acho que enxergar um pouco mais o mundo com os olhos do outro. E acho que foi assim. Depois na magistratura são outros tempos, né? Foram outros tempos para mim. Isso que legal. A gente gosta bastante de pensar sobre isso, né? Sobre o peso do rótulo direitos humanos, o quanto o trabalho muitas vezes é em direitos humanos, mas antecede o reconhecimento dessa expressão. Acho que isso é bem interessante pra gente olhar as trajetórias de militância. Você falou em chegar ao mundo com os olhos dos outros, né? E nós sabemos que na sua carreira você teve a oportunidade de fazer visitas a presídios e a terras indígenas. E frequentemente nós ouvimos de alguns movimentos sociais que defensores, promotores e juízes deveriam ter algum tipo de estágio obrigatório, conhecendo um pouco mais de perto a realidade social de grupos vulneráveis. Você concorda com esse tipo de proposta? Eu acho importante o juiz conhecer a realidade do seu povo, porque é para quem ele julga e para quem ele representa, e enfim, não sei se necessariamente em loco para algum lugar, não penso que seja obrigatório isso. Na verdade, essas visitas, a maioria delas não aconteceu em razão de eu ser juíza, aconteceu em razão da militância. Então são, acho que, duas questões, né? Um juiz tem uma obrigação em relação aos direitos humanos, que é uma coisa, que é a sua atividade de exercício de poder, profissional, enfim. E tem outra coisa, que é a militância, que um juiz não abre mão da sua cidadania pelo fato de ser juiz. Você se torna juiz e não deixou de ser cidadão. E aí é o compromisso que você quer assumir com o mundo. Tem coisas que eu não posso fazer como juíza. Por exemplo, questão indígena, eu nunca poderia fazer nada. Eu nunca tive nenhum processo, concretamente, que envolvesse essa questão. Então, não foi uma questão posta. Poderia ter acontecido, né? São Paulo, nós temos vários... Fui juiz aqui em São Paulo e temos indígenas e temos conflitos. Mas, assim, nunca aconteceu. Eu tenho uma relação em razão da militância. Então, eu acho que o juiz tem a obrigação de saber para quem ele exerce o poder. Conhecer minimamente a realidade do povo brasileiro, dos problemas do povo brasileiro. Porque, veja, a gente exerce o poder e isso não é palavra solta, né? Não é uma palavra solta que está na Constituição. Para o povo, em nome do povo. Então, não é palavra solta. A gente precisa tornar isso uma consciência, né? Então, eu penso que o foco não é ir necessariamente, mas conhecer, saber. Se sentir, melhor ainda, né? De algum modo. Você falou, por exemplo, naquela introdução, da questão da ocupação, né? Então, naqueles casos concretos, foi super importante o juiz, de algum modo, conhecer aquela realidade. É claro que a audiência foi bem determinante. Eu estou falando isso de uma das audiências que já tinha sido determinada a retirada dos garotos e garotas da escola. Na verdade, a audiência tinha sido marcada para ver como é que eles iam desocupar a escola. Essa foi a primeira, um grande marco. A decisão era para retirada. E não sei em que momento o juiz teve a virada da sua forma de pensar, mas certamente aquela audiência que os próprios jovens puderam falar: nós não queremos essa propriedade nesse sentido, né? Nós não estamos lá para outro motivo senão querer reivindicar a educação que nós queremos participar de algum modo. Então eu penso que nesse momento, nesse caso específico, o juiz teve uma sensibilidade de voltar atrás
Isso é uma coisa importante, você reconhecer que você precisa alterar, às vezes, suas posições, mas poder ouvir deles foi realmente uma coisa que certamente fez diferença. Ele ouvir deles, jovens garotos, por que estavam lá, garotos e garotas, certamente fez toda a diferença. Então é nesse sentido que eu acho que é importante o juiz conhecer a realidade, né? Se você conhece a realidade, se você tem essa percepção, certamente sua decisão foi outra. Tanto foi outra que o próprio juiz alterou. E tanto foi importante que o juiz, com essa decisão, são coisas que não estão no seu controle, né? Como juiz, você não faz para isso, você faz para resolver aquela situação. Mas aquela decisão, naquele caso específico, acabou dando uma sensação de garantia que os jovens precisavam. Quer dizer, nós temos um poder que pode nos garantir um direito fundamental. Eu acho que isso que acabou sendo importante, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho aqui, né, Eric, para ouvir um pouco mais sua opinião sobre esse caso, porque é muito grandioso pra gente que é advogado, que é militante em direitos humanos, ver uma mudança de posição tão grande. Como você falou, né, foi o mesmo juiz, o contexto da audiência pública era para promover a desocupação, né, e ele não só mudou de ideia, como ele fundamentou, registrou a mudança de ideia dele nos autos. Isso é muito raro, mas ao mesmo tempo é o que a gente busca, em muitos casos, né, como advogados de direitos humanos. Da sua experiência, né, como juíza, como desembargadora, conversando com seus colegas, como que você acha que acontecem mudanças de posição pró-direitos, né? Eu pergunto isso com a ideia de te ouvir no sentido de o que você acha que os movimentos podem fazer para promover decisões judiciais que sejam mais abrangentes, mais favoráveis à proteção de direitos, que gerem mudanças de ideia, que gerem transformações. Nossa, que pergunta difícil, né? Eu não sei dizer exatamente se tem alguma fórmula, mas eu acho importante sempre deixar claro a responsabilidade do juiz. Quer dizer, mostrar que ele está sendo responsável para XYZ, seja o que for. Então, naquele caso específico da ocupação, olha, você está sendo responsável de tirar desses jovens a obrigação, a vontade, o desejo que eles têm de lutarem por direito à educação. Então, eu creio que isso é uma chave necessária, né? Mostrar as consequências e responsabilidades no caso concreto, né? Regra geral, todo mundo sabe qual que é, deveria saber qual que é a obrigação, enfim. Mas eu acho que esse pode ser um caminho, né? Entender melhor a realidade. Veja a questão das mulheres encarceradas, né? Que ela mencionou dessa ação, participação minha na questão dos direitos das mulheres encarceradas. Nós tivemos uma decisão recente, que foi o HC coletivo. Eu tenho quase certeza absoluta que a maioria dos juízes não consegue entender a situação da realidade da mulher presa, né? Então, se você não consegue entender essa realidade, você não vai conseguir entender as consequências da sua decisão para aquele indivíduo. Então, primeiro você tem que saber o macro, o problema macro. O que é o problema macro em relação às mulheres encarceradas? Eu cansei de ouvir depois da decisão do HC de situações como, mas ela estava traficando dentro de casa, então ela não pode ficar com os filhos, vai ser ruim, etc. E tal. Mas elas não entendem por que essas mulheres cometem esses crimes, por que nessas situações. Então, eu acho que tem que deixar claro essa sensibilização. Não foi seu processo não, Suhaili? Agora que eu estou pensando de um caso, de um dos primeiros que foi pós-HC, que foi decidido aqui no tribunal, acho que foi, hein? Teve um caso, um dos primeiros que foi na audiência de custódia em Tapicerica da Serra, que foi um dos casos que primeiro aplicou, foi no dia seguinte que teve o habeas corpus coletivo, o juiz em primeiro grau aplicou o HC coletivo. E você, como advogada, então, demandou a aplicação. Sim, como advogada, que tem um dever, né, naquele momento também, de realizar o máximo possível para obter a liberdade da pessoa presa em flagrante. Eu realizei o pedido de substituição da prisão pela prisão domiciliar. Para quem não sabe, o HC coletivo possibilitou, né, que não é só um poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar para as mulheres presas com filhos de
até 12 anos ou gestantes, mas deverá substituir essa prisão, e a juíza nesse caso aplicou. E depois tivemos algumas decisões no tribunal após essa primeira decisão. Legal, aliás, quem tiver interesse nesse tema, a gente tem um episódio anterior com a Tempestade falando só sobre mulheres encarceradas e que ela também comenta da perspectiva de alguém que foi egressa sobre esse tipo de conquista. Mas você vê que nesse exemplo que você falou, existe uma construção, né? O advogado tem seu papel de mostrar isso, porque é o papel dele, né? É o papel dele de fazer mostrar. E o Ministério Público tem seu papel, a sociedade civil tem seu papel. Tudo bem que a decisão será do juiz, mas eu acho que essa soma de ideias, não passando de modo algum a responsabilidade da decisão para as outras partes, mas o fato é que acaba sendo uma construção que, embora não pareça, mas ela tem um pedaço que é coletiva, que é, não sei se coletiva é a palavra certa, mas enfim, algo nesse sentido. E acho que esse caso das escolas tem muita importância da questão da liberdade de expressão. Então, a questão que se levanta e que é um tema super atual e presente, que é a questão da liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Que nós estamos vendo tudo que está acontecendo agora no Brasil, enfim. Sim, não, é o que importa, né? Como mudar a ótica do caso para ser sobre liberdade de manifestação. E a Kenarique mencionou o tema das mulheres encarceradas e a gente, eu, Raquel, a Sohaile, né? A gente trabalha próximo a Kenarique, principalmente no contexto do JET Mulheres Encarceradas, né? O Grupo de Estudos e Trabalho. E a gente queria ouvir você um pouco sobre esse grupo, Kenarique, porque a gente também mencionou na sua apresentação que você é a cofundadora da Associação Juízes para a Democracia, né? E então a sua trajetória foi bastante marcada por ser uma figura muito protagonista na criação de alguns grupos, associações de defesa de direitos. Mas a gente também sabe que existem grandes associações no mundo da magistratura, né? Grandes associações de juízes. E qual é a diferença de associações como a JD, de um grupo como o JET, dessas grandes associações de juízes que a gente tem no Brasil? Então, eu faço parte, né, da Associação Juízes para a Democracia, e fui cofundadora e ex-presidenta, e acho que é importante lembrar que a associação, ela nasce no contexto de um novo Brasil, né, porque nós passamos aí por um período da ditadura civil-militar, de 1964 a 1985, aí vem o marco da Constituição de 88, e o desafio da Constituição de 88 para que os direitos ali previstos saíssem do papel e tornassem realidade. Nesse contexto é que um grupo de juízes começa a conversar, se inspira um pouco na experiência que tem em outros países da Europa, em que as associações se reúnem mais pelo alinhamento ideológico, de pensamento dos juízes, do que ser só uma simples reunião de magistrados. E aí que surge então a Associação Juízes para a Democracia, um instrumento para que nós juízes pudéssemos, dentro das nossas limitações como juízes, atuar para a democratização do judiciário e também na democracia no sentido maior do Brasil, que estava sendo reconstruído, né? E ela difere das outras associações justamente por isso, porque esse é o nosso propósito. A gente não tem propósitos corporativistas, né? E as outras associações, elas se firmam, se criam a partir desse ponto. Nós somos associações corporativistas que vamos defender os interesses, que eu não acho nada errado, não é isso, mas é que é um outro objetivo, né? Essa é a grande diferença e essa luta até hoje na associação, desde lá até agora, nós estamos ainda lutando e agora, especialmente, vivendo um momento de quebra da democracia, vamos dizer assim. E a associação começou, nessa sua trajetória, trabalhar para que os direitos fundamentais fossem concretizados. E o JET é isso, o JET é uma rede, né? JET Mulheres Encarceradas. Surgiu, acho que uma década e meia atrás, em que nem se falava de mulheres encarceradas, nós não tínhamos quase material sobre isso, não existiam políticas públicas nenhuma sobre esse tema. E foi assim, logo depois de um debate na OAB que eu participei, eu tive na minha fala uma coisa assim, que eu registrei dizendo que eles não tratavam as mulheres do mesmo jeito, que os homens, quer dizer, não tinham tratamento nenhum, não tinha uma política nenhuma, que os direitos mínimos
mínimos, como por exemplo, a visita íntima não era garantida para as mulheres. E aí no final, como assim, sabe, aqueles seminários, um conversa, outro conversa, e tinha um grupo das mulheres advogadas que estavam ali presentes. A Michael Mary Nolan, que é do ITTC e que é minha colega de faculdade. E aí, precisamos fazer alguma coisa para as mulheres encarceradas, precisamos fazer alguma coisa. E a Michael, que é uma pessoa que insiste nas ideias, passou um dia no fórum, precisamos fazer alguma coisa, vamos marcar uma reunião. E assim começou o grupo, com acho que 4, 5 entidades no começo. E como funciona em rede, é bem isso, conforme a demanda ele aumenta e depois volta ao grupo que sempre trabalha. E é interessante, porque o trabalho em rede ele é muito rico, você consegue agregar muito, porque tem a experiência de todas as entidades, cada um enxergando alguma coisa, cada um trazendo a sua experiência. Vocês imaginam que naquela época a gente nem sabia o número de mulheres que tinham, a gente não tinha ideia. O Ministério da Justiça, agora mais recente, criou o Infopem, que são os dados sobre questão prisional das mulheres. Antes vinha agregado e antes não tinha. Eu olhava para aquilo, você não conseguia saber. Mas quantas mulheres, onde que elas estão, quantas são, o que elas fazem. Enfim, acho que o grupo teve essa importância de trazer o tema para outras organizações, para as organizações das mulheres, para o próprio Estado brasileiro. Agora nós tivemos até uma penitenciária construída para as mulheres, né? Coisa que nunca existiu. Essas políticas que vão sendo criadas, forçadas pelas entidades civis, esse HC coletivo é um exemplo, né? As pesquisas que são feitas por várias entidades atualmente com recorte de gênero, enfim. O grupo tem essa dimensão da sociedade civil, está se articulando e interferindo da forma que é possível nas políticas. Eu acho que isso é fundamental. Narik, foi muito interessante o que você falou no começo, como um espaço da JD, então, de concretizar direitos fundamentais, mas também de democratizar o judiciário. E democratizar o judiciário passa não apenas pela sua permeabilidade a temas de interesse social, como função social da propriedade, pautas de movimentos identitários, para citar alguns exemplos, mas também pela ampliação da presença de grupos historicamente minoritários nessa composição de poder. Na sua avaliação, como o judiciário brasileiro evoluiu nesse quesito de democratizar o acesso a esses cargos e se você vê alguns desafios pela frente nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Quantos desafios, meu Deus do céu. Eu tive uma trajetória de 30 anos dentro do tribunal. Eu tomei posse em janeiro de 89 e saí em 8 de março de 2019. Eu posso dizer assim, desse período de experiência pessoal, eu já contei essa história algumas vezes, eu fui juíza substituta numa comarca que nunca teve mulher. Então, quando eu cheguei lá, eu era a grande novidade da comarca. Não era porque era juiz novo, é porque era juíza nova, uma coisa que eles nunca tiveram, e chegavam e olhavam assim, né? Ficavam olhando na porta. Eu lembro que uma vez eu perguntei assim, eu senti que tinha um advogado, né, ali na porta, eu falei, pois não, doutor, pode entrar? Ele falou, não, só vim ver. A hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que situação. Aí eu falei, pois não, doutor, então, boa tarde, né, se eu precisar de alguma coisa, eu tô aqui à disposição, e foi. Mas isso mostra, assim, como foi em outros tempos. E aí eu acho que é uma construção da democratização do acesso às pessoas. Então, concurso até um determinado tempo para a magistratura era identificado. Ou seja, as mulheres não ingressavam na magistratura porque eram mulheres, porque não é razoável achar que não tinha nunca nenhuma mulher capacitada para ingressar. E aí a gente se deve também um trabalho das mulheres advogadas que fizeram todo o movimento, a OAB, através da OAB, para pressionar o Tribunal de Justiça de São Paulo para que isso fosse alterado. E aí começaram a entrar, então o primeiro concurso foram 3, acho que no seguinte foi 1, mas ainda assim existia todo esse preconceito em relação às mulheres. E aí é prazeroso ter participado dessa luta, porque a gente fez uma ação, né, a Associação Juízes para a Democracia, ação não processo, ação política, para que o concurso não fosse mais identificado através de uma lei. E a partir dali o percentual passou a ser
completamente diferente. Então, assim, há uma mudança nesse sentido do acesso. No último concurso da magistratura, eu fui na posse, acho que tinham 13 homens e mulheres que são negros. Eu nunca vi em nenhum momento da minha carreira, nesses 30 anos, ao mesmo tempo, em nenhuma atividade, festa de final de ano, eventos formais, cursos, que seja, nunca vi 13 negros ou negras juntos no mesmo espaço. Não existia isso na magistratura. Quer dizer, foi a última posse que eu assisti, é que eu vi 13, porque tem agora cotas. Então, eu acho que existe um diferencial, em certa medida, quando a gente fala disso, né, da democratização deste acesso. Mas também a gente sabe que concurso para ingressar exige que a pessoa estude muitos anos, que venha de a universidade X ou Y. Então, assim, tem outros fatores, né, que são muito mais complexos, que não se resolvem num concurso. Mas eu fico feliz que essas posições da associação, seja em relação à cota, seja não identificação, tenha sido fruto de uma luta da Associação Juízes para a Democracia, que eu tive a honra e o prazer de poder participar. Agora, a democratização como função judicial, ela exige muito mais, porque nós sabemos que muitos juízes ainda, ou o judiciário, né, as decisões, são violadoras de direitos fundamentais. E muitas, inúmeras, né? No campo da liberdade de expressão, manifestação e imprensa, que é uma questão crucial, nós tivemos aí as manifestações de 2013 que trouxeram consequências muito perversas, e tudo está conectado com o direito de manifestação. O presidente Lula, por exemplo, não pôde dar entrevista por quase um ano. Quem é que cometeu essa violação? Foi o Poder Judiciário. Então, se a gente for elencar, nós vamos encontrar Rafael Braga, né, que foi condenado pelo Judiciário. Rafael Braga, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter inúmeras decisões em que, infelizmente, o Poder Judiciário não cumpriu com a sua função de ser o garante da Constituição Federal. Então, eu lamento ter que falar isso, mas a verdade é essa. Veja as situações dos presídios. Vocês visitaram, conhecem melhor do que ninguém a situação prisional. Qual é a responsabilidade no judiciário com os direitos fundamentais e humanos daquelas pessoas? E aí a gente vai, se a gente pudesse elencar, seria muito triste, né? Então, mas eu acho que tem esses dois lados. É possível fazer uma construção, existem diferenças, sim, em alguma medida, mas ela é bem limitada. Tem muita gente que escuta o Transmissão de Direitos Humanos que está estudando para concursos públicos e tem interesse em saber um pouco mais sobre direitos humanos. Nesse caso, até eu agora sou uma concurseira, então, né, essa pergunta é importante, eu acho. Nesse sentido, uma questão importante é saber qual o espaço para atuar na defesa dos direitos humanos em carreiras jurídicas. Não só na magistratura, mas pensando em defensoria, Ministério Público também. A gente sabe que existe um volume de processos muito grande, uma demanda muito grande, que tem necessidade de estabelecer rotinas que às vezes vão ser burocratizadas e uma cobrança por resultados que às vezes acaba engolindo essa pessoa na atividade, né, do dia a dia. Na sua posição de juíza que enfrentou todos esses desafios e como um juiz que atua, né, apenas nessa provocação das partes, como é possível ser uma defensora de direitos humanos? Então, venha para a magistratura, Suhaili. Que alegria saber que você está oferecendo algum concurso, que eu não sei se é esse, mas eu posso tentar te convencer a vir para a magistratura. Não precisa responder, viu? Na verdade, não é magistratura, mas... Eu vi, mas eu tento convencer todo mundo com quem eu falo para vir para a magistratura. A magistratura me deu muitas alegrias. Eu acho que tem que pensar em dois contextos. Primeiro, tivemos o Estado Democrático de Direito com a Constituição de 88. Ali foi fixado um papel para o juiz. O juiz como garante dos direitos fundamentais. Então, na mão do Poder Judiciário está a manutenção da rigidez constitucional e a afirmação do próprio Estado. E o compromisso e dar na essencialidade do Estado Democrático de Direito a constitucionalidade e os direitos fundamentais, né? Então, é isso que o juiz tem que garantir. Então, nessa posição de garante dos direitos fundamentais, eu acho que
E tá aí a resposta que você me pergunta. Ele pode fazer, ele deve fazer, na verdade não pode, ele deve fazer, como como a gente fala no Código Penal, tem vários artigos que diz, o juiz poderá, não sei mais o que a gente fala, não, o que está escrito aí é deverá. E aí eu quero retomar a frase. O juiz deverá ser o garante dos direitos fundamentais. Então, em cada processo, o juiz tem que fazer esse exercício que você fala. Mesmo abarrotado de processo, em cada um deles é que se realiza o direito fundamental das pessoas que estão ali envolvidas. Ou seja, garantindo os princípios, né? Garantindo os princípios fundamentais no campo penal, a ampla defesa, o direito ao contraditório, duplo grau de jurisdição e por aí vai. Nós temos vários. No campo da execução penal, nós temos vários. E a própria Constituição também fala do compromisso com os direitos humanos. Ele coloca ali num patamar que o juiz deve respeitar, que são os direitos que a gente encontra nos documentos de ordem internacional, da ONU, regional, da OEA. Então, nesse sentido, o juiz é o dia a dia dos direitos humanos, é o que deveria ser, entendeu? Então, assim, você tem um campo enorme, porque você vai realizar isso no processo. Claro que nos limites do que cada processo traz. Se você quer atuar em outra área, por exemplo, Canari, que quis trabalhar com questão de encarceramento de mulheres, eu tenho uma limitação. Para mim, o processo vem com aqueles fatos, com aquela realidade, dentro daquilo, o que eu faço em termos de direitos humanos, é uma coisa. Mas eu quero atuar na política para as mulheres encarceradas, por exemplo, né? Eu vou atuar externamente. É claro que o tempo nosso é curto. Você não vai conseguir fazer isso muitas horas e nem todos os dias, mas você pode continuar atuando. Então, eu disse que são duas formas, né? Na atuação do processo, em todos, sem exceção, existe um direito fundamental que está ali colocado. E, com certeza, quando vocês colocaram, por exemplo, a questão das ocupações, é uma questão. Ali o que tem recheado de direitos fundamentais, desde o que é o sentido de propriedade que se discutia, desde que a liberdade de manifestação, desde a questão dos direitos da infância e da adolescência, desde a questão de educação, tem N temas que estão ali conjugados, e fora as regras gerais, né, de processo com as garantias que são necessárias. Agora, afora isso, o juiz pode militar. Então, eu sempre digo, eu sou uma militante de direitos humanos e nunca deixei de ser. Nunca confundi essa militância com a minha atuação judicial, porque aí são espaços diferenciados, né, que não se confundem no processo em alguma coisa, eu como juíza, como representante do Estado brasileiro, cumprindo meu papel. E fora a militância que eu acho que deve ser. Muitas das causas que eu entrei foi através da Associação Juízes para a Democracia, né? Que eu pude atuar através da associação, do envolvimento da própria associação. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não. Não, acho que você respondeu muito bem. Eu acho que é muito importante essa discussão de como os atores do sistema de justiça têm um compromisso com a proteção de direitos humanos, que eu acho que é muito esquecido na prática. E aí incluem-se também os advogados, né? Não só quem fez um concurso público e entrou numa carreira jurídica concursada, mas especialmente esse dever de todos esses atores que estão no sistema de justiça envolvidos com processos que lidam diretamente com impactos na vida cotidiana de milhares de pessoas, têm em defender direitos humanos e em concretizá-los na prática. Uhum. Isso, o trabalho é de direitos humanos. É isso aí. E Kenarique, a gente vê muito nos relatórios das organizações internacionais, tipo Comissão Interamericana, que para existir essa condição para a defesa de direitos humanos, da democracia pelo judiciário, é fundamental a garantia da independência judicial. Como que você vê no Brasil a relação entre as garantias funcionais dos juízes e a capacidade do judiciário de proteger os direitos humanos? Assim, você acha que as garantias que os juízes têm funcionais são suficientes para garantir que ele possa atuar de uma forma contramajoritária na defesa de direitos, ou pelo contrário, o fato de a magistratura gozar de diversas garantias reforça um lugar de privilégio dos juízes que acaba desconectando da realidade social? Os organismos internacionais, as normas internacionais, a nossa Constituição trazem um arcabouço para garantir os direitos fundamentais, a democracia. E nesse ponto exige que tenhamos um juiz independente e imparcial. Acho que as garantias são necessárias.
São absolutamente necessárias. Se elas não existissem, olha, se existindo às vezes é difícil, imagina se não existisse. E às vezes existem de forma, como que eu posso dizer? De forma que elas não são tão concretizadas dentro das nossas estruturas. Então deixa eu trocar um pouco mais isso em miúdos. O que eu quis dizer? Olha, nós tínhamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, um cargo aqui na capital que chamava Juiz Auxiliar da Capital. Eram cerca de, salvo engano, 350, alguma coisa assim. Eles eram de livre designação do Tribunal de Justiça. Então, se o tribunal entendesse que você não deveria ficar mais num determinado local, você saía. Isso aconteceu comigo. Eu estava na vara de execuções criminais em 1900, eu faço as contas pelos filhos. A Mariana tinha nascido, foi na volta da licença, então foi 93. E em razão da minha atuação lá, eles me retiraram da vara de execução. Então, que garantia é essa de independência se um juiz fica num lugar e decide de uma determinada forma e é tirado do lugar? Né? Então eu fico imaginando, se nem essas estivessem, eu nem sei como seria. E existem outros mecanismos, né, que se usa para pressionar mesmo, né, os juízes, né, que decidem de uma forma ou de outra, ou que falam alguma coisa que não lhes satisfaz. Eu mesmo tive aquele procedimento recente, mais ou menos recente, né, de responder um processo administrativo por uma questão jurisdicional, o que já não é admitido. Quer dizer, o que é isso? E isso porque eu tenho essas garantias, né? Imagine se não tiver. Isso que eu fico pensando. Recentemente eu dei uma declaração, ano passado, não é tão recente, em que eu critiquei a fala do presidente do STF, que disse que 64 foi um movimento, enfim. E 3 dias depois eu fui dar uma palestra na Folha de São Paulo, uma atividade que era promovida pela Folha, pela Conectas e pela Fundação Getúlio Vargas. E dizendo que isso era inaceitável. Alguém dizer que nós não tivemos, acho que uma falta de respeito com as nossas vítimas, com a nossa história, enfim. E tive um procedimento que teve lá início pelo próprio corregedor do CNJ. Quer dizer, veja, se com garantias um juiz é cobrado porque teve uma fala como essa, em que, sabe, então eu acho que as garantias são necessárias. E se você não tiver essa garantia, você não vai ter condições de ter juízes que possam efetivamente garantir os direitos fundamentais. Agora, tem que agregar essa garantia à imparcialidade, né? E essa a gente vê que ela sofre alguns arranhões, para dizer o mínimo, não sei. Pensei muito nessa questão porque eu li num livro ano passado, numa matéria de pós-graduação, falando sobre a posição dos juízes no Chile durante a ditadura de Pinochet. Porque se acreditava, por conta de como era o judiciário chileno antes, né, da chegada do Pinochet, que o judiciário teria um papel importante para conter medidas autoritárias, e não foi o que aconteceu. E o que esse livro discute muito, da Lisa Hilbink, é mostrando como condições institucionais que favoreceram com que o judiciário fosse muito mais alinhado às posições autoritárias do governo Pinochet. Né? Não é sempre uma questão, né, de juízes bonzinhos, juízes malvados, pessoas que são só classistas, ricas, mas também os mecanismos institucionais são fundamentais para a forma de atuação dos juízes. Então, no caso do Chile, por exemplo, ela fala muito como os mecanismos de promoção incentivavam que os juízes fossem avessos à inovação, à mudança de posição, à criatividade, e que eles tendessem a ver o papel deles como de chancelar a posição do executivo, fosse qual fosse, né? Então, é muito importante, ainda mais no contexto que a gente está, de pensar como se lida com o autoritarismo do executivo, né? Olhar para os mecanismos institucionais. E acho que você viveu muito na pele o que significa e qual é o papel das garantias, né? Para que um juiz possa, de fato, ser um defensor de direitos como manda a Constituição. E acho interessante esse exemplo que você trouxe do Chile, porque bom, lá tinha uma estrutura também desde o acesso, né, ao ingresso, que já começava com problema, que aqui a gente já não tem há muito tempo, que é a questão do concurso, que já é um elemento positivo, eu penso pelo menos positivo, mas o papel que vem formando. E veja que na história do Brasil, a gente vê essa posição do judiciário em relação a essas violações com muita resistência do próprio Estado Executivo. E, olha, por exemplo, na época que nós tivemos a lei que proibiu o ingresso de pessoas negras para serem escravizadas aqui no Brasil, nós tivemos, mesmo com a existência dessa lei, cerca de 500 mil pessoas ingressaram e foram escravizadas. E tem um livro que narra que um determinado juiz, sabendo de um fato específico,
específico de uma pessoa que ingressou após a lei que proibia. Ele estava com um procedimento para avaliar se a pessoa entrou antes ou não da lei, e aí ele recebeu, entre aspas, um pito, dizendo que ele não estava atendendo os interesses dos fazendeiros e os interesses econômicos do país. Isso eu estou falando lá atrás. Na época da nossa ditadura brasileira, da ditadura aqui do Brasil, juízes que de alguma forma ousaram aí contra tudo que estava acontecendo, eles foram caçados. Então, nós temos ao longo da história vários modelos. O próprio caso da ocupação que vocês falaram, né? Quer dizer, o juiz acabou tendo uma posição contra-majoritária aí. E é a função, assim, quando se fala função contra-majoritária, para ver se a gente está falando a mesma linguagem, assim, o papel do juiz é se contrapor ao executivo, ao legislativo, aos poderes econômicos que violam esses direitos fundamentais. Isso é o ser contra-majoritário, é contra isso, né? Atendendo a essa situação. Não é também alguma coisa que se fala da posição do juiz, de ouvir o povo, ouvir as ruas, né? Que se fala isso, ouvir as ruas. E lamentavelmente eu tenho ouvido isso do Supremo Tribunal Federal, no Supremo, pelo amor de Deus, que vergonha. Mas sabe, não é função nossa ouvir rua. A gente ouve o povo. E a gente ouve o povo aonde? Aonde o povo determinou que é na Constituição. É lá que o povo brasileiro disse quais são os nossos patamares éticos, quais são os nossos princípios, quais são os nossos objetivos e tudo aquilo que o juiz tem que garantir. Então não me vem a imprensa dizer que o povo disse isso, aquilo, e não adianta se tiver povo na rua ou alguma população, que eu não posso dizer que é o povo, é uma parcela da população que está lá fazendo alguma manifestação. Dizer que isso é povo e dizer que eu vou decidir de acordo com o que as pessoas estão falando ali na rua. Ruído do povo não tem nada a ver com vontade do povo que está exclusivamente na Constituição. Perfeito, Kenarique. Antes da gente ir para as nossas perguntas fixas, a gente queria ouvir você sobre uma questão que tem tudo a ver com esse tema de ouvir as ruas e conservadorismo. A gente vê que alguns analistas têm explicado essa guinada conservadora que a gente vive pelo fato da gente ter avançado na proteção de alguns direitos, por exemplo, casamento homoafetivo, por meio de decisão judicial e não por meio da ação do Congresso, que seria a instância representativa. Isso significaria que foram feitas mudanças para as quais supostamente a sociedade não estaria pronta, né? Alguns autores chamam isso de efeito backlash. Qual que é a sua leitura desse tipo de interpretação? Você acha que a gente realmente avançou mais do que conseguia por via judicial? Você acha que os juízes devem considerar efeitos colaterais negativos que podem vir de algumas decisões se elas forem excessivamente progressistas, digamos assim? Eu acho que nós temos aí um problema que é da função do judiciário, né? Eu tenho muita preocupação em tirar o foco dos polos devidos. Então, eu acho que tem certas lutas que têm que ser feitas no legislativo e não no judiciário. Eu sou contra a ideia de levar tudo para o judiciário. Vamos discutir no judiciário. Tudo vai para o judiciário. São das coisas mais variadas possíveis. Não é que eu acho que não se deve levar, mas acho que tem que entender que existe um limite para isso, né? Mas a construção que foi feita em alguns campos, ela é importante, porque ela acaba influindo. Então, por exemplo, uma ação que foi muito importante e é paradigmática sobre políticas públicas foi uma decisão do STF em relação à educação e tinha por parte a cidade de Santo André. A questão acho que era creche, ou ensino, eu não lembro exatamente se era creche, não sei se vocês lembram, mas enfim. Ali tem toda uma boa discussão do que é o limite de quanto você pode atuar. Então, se o Estado brasileiro, através do seu poder executivo ou legislativo, não atua para a garantia dos direitos fundamentais, aí sim é necessário que o juiz, o judiciário atue. E atue dentro desses parâmetros. Mas uma coisa que acho que é a crítica que vem da politização do judiciário, que é diferente do ativismo, porque o ativismo, na verdade, talvez possa ser colocado como atuação do juiz dentro da norma que ele é inerte e vai atuar nas demandas que a sociedade lhe coloca como uma questão que não é resolvida. Já a politização, ela passa por um outro momento de avanço em que o juiz atua de acordo com as suas convicções e políticas pessoais. E aí eu acho isso
isso muito complicado e querer se substituir aos outros poderes, né? Mas o fato é que a gente tem tido alguns avanços importantes no reconhecimento desses direitos através do judiciário. Esse exemplo, por exemplo, que nós falamos das mulheres, do HC coletivo, é um exemplo bem recente, né? Mas você acha que a sociedade não estava pronta? Isso explica um maior conservadorismo na eleição, por exemplo? Eu acho que a eleição é fruto de muitas coisas perversas que estão acontecendo no Brasil. Dentre elas, é claro, todos os interesses econômicos ou uma visão de mundo que não se coadunava com uma política de 1 ano e meio, que seja, uma década e meia, né? Você tem uma série de fatores, mas temos um dos fatores, o judiciário, que não foi imparcial. Na minha concepção, acho que já era claro antes e no último mês, com as revelações da Intercept, acho que para mim ficou muito mais claro e muito mais forte o papel perverso que o judiciário pode ter. E aí isso é a politização, porque você substitui as suas vontades pessoais, isso foi, para mim, é o que aconteceu, a qualquer outra, a sua visão do mundo, o seu desejo, os seus sonhos, o que você sente intimamente, o que é justiça ali. Eu acho que a situação é complicada. Então, não é porque não se pode colocar a eleição nesse patamar no meu modo de ver, Raquel. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, porque eu tô com isso entalado aqui no pescoço. Não, eu também acho, e é muito cruel inverter essa conta, né? O judiciário, que a gente pode atribuir um papel relevante nessa eleição conservadora de políticos mais autoritários, não é o judiciário que reconhece o casamento homoafetivo. Aliás, eu acho esse um péssimo exemplo que alguns analistas dão, porque pesquisas como o Datafolha mostram que hoje a maioria da população apoia o casamento homoafetivo. E esse exemplo sempre aparece, eu acho um exemplo completamente inadequado, porque sequer mostra uma decisão do judiciário desconectada, digamos, com o que a sociedade pensa, né? Mas às vezes pode ser desconectada e é necessária. Exato, então, exato. Pode ser que a maioria da população em pesquisas até apontasse alguma outra coisa, sim, mas ele tem que ser contra-majoritário. Inclusive contra ruídos, ou mesmo que a maioria da população... Existem muitos ruídos hoje em dia, mas mesmo que seja uma pesquisa que realmente demonstre que a maioria da população é a favor ou contra, isso não quer dizer nada. Se fizer uma pesquisa e a população achar que é favorável à pena da morte, sinto muito, eu acho lamentável que tivesse um resultado como esse, mas ninguém vai poder aplicar, porque a nossa Constituição não prevê, e o judiciário tem que garantir isso, né? Então... E a Constituição tem uma legitimidade popular, como você bem apontou, né? Também não dá para descreditar esse fato de que decisões, digamos, progressistas, pró-direitos são tomadas não com base na vontade etérea de juízes, mas com base na legitimidade democrática contida na Constituição, né? Nos princípios que estão ali. E acho que o Supremo aí tem que ter um papel de se realinhar com muita coisa, né? Ele está muito disfuncional. Aliás, isso eu falei lá naquele evento que eu mencionei, que depois teve a representação, mas eu não falo que está disfuncional, porque ele está disfuncional, né? Em vários aspectos que a gente pode mostrar. Mas eu também acho que a argumentação jurídica peca muito em conseguir mostrar esse caminho, né? A gente falou até no nosso episódio piloto aqui do podcast sobre como esse momento que a gente vive mostra como é especialmente importante esclarecer o que significa a proteção de alguns direitos, né? E o campo do judiciário devia ser especialmente o campo da argumentação, né? De fundamentar como se chega a algumas conclusões. E eu, pessoalmente, acho que o Supremo peca muito nisso. Eu acho que a gente teve resultados favoráveis para a proteção de direitos, com péssimos caminhos argumentativos que também não ajudam a fortalecer como comunidade o nosso senso de democracia e de proteção de direitos humanos. Especialmente porque tanto o judiciário quanto outros atores do sistema de justiça continuam trabalhando com uma linguagem difícil, continuam trabalhando com argumentos de autoridade para ter explicações de argumentação jurídica sobre direitos, e isso dificulta muito, não só a compreensão, mas um suporte popular para decisões que são super importantes para proteger direitos. E isso acho que é muito claro no que você fala, Raquel. E esse autoritarismo está em situações que eu disse que é disfuncional no seu funcionamento. Veja, nós temos um órgão com 11 membros para um determinado papel. E aí nós temos a disfuncionalidade, de modo que cada um deles acaba decidindo o momento da discussão de temas da maior relevância
relevância. Então, por exemplo, eu sou ministro do Supremo e recebo um determinado processo. Eu só vou devolver esse processo o dia que eu quiser. Pode ser 1 ano, 2, 3, 5, 8, 10. Tem processos ali no Supremo que estão, sabe-se Deus desde quando. Por outro lado, supondo que eu peguei, ministro, resolvi, eu já tenho o meu voto, coloco para discussão. O presidente do Supremo ou a presidenta vai colocar quando ele bem entender. Ele que faz a pauta. Pode ser no tempo que ele achar que convém. Olha, esse assunto eu acho melhor não mexer agora. Esse assunto eu não gosto, eu não quero, a maioria pensa assim ou assado, então eu seguro. Vamos dizer que o presidente coloque na mesa para discussão, para julgamento. Um ministro ou outro pega esse processo, pede vista e não devolve, ou devolve quando ele quiser. Aquele caso que foi do financiamento de campanha eleitoral por empresas é um exemplo. Ficou mais de 1 ano com o ministro Gilmar e ele devolveu porque teve pressão. Ora, não é possível que o povo tenha que ficar fazendo pressão para um ministro devolver um processo. A ministra Carmen não quis colocar as ADCs que tratam da prisão pela segunda instância, falou que não coloca e não colocam. Meu Deus, depois daquela decisão que eles deram no dia seguinte, minha Câmara, pronto. A minha e todas as outras, né? Sai mandado de prisão toda a sessão. Então, isso traz um impacto enorme e eles resolvem que não vão decidir. Ou não sabe-se Deus quando vai se decidir isso. Então, isso mostra a disfuncionalidade e o autoritarismo. Porque, veja, está na mão individualmente de cada um desses ministros resolverem decidir ou não decidir alguma coisa, né? Difícil. É muito difícil. Agora, como os nossos ouvintes já sabem, a gente tem uma terceira parte que ela é voltada para algumas perguntas que nós repetimos para todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente. E a primeira delas é sobre como o trabalho de direitos humanos ele está muitas vezes desacreditado. Seja pelo senso comum, seja pela dificuldade de quem milita, que muitas vezes sofre e não vê avanços, né? E de outro lado se sente muito ameaçado também pelas dificuldades do trabalho, pelo desgaste. Então, são duas perguntas na verdade. Uma é o que te estimula a continuar com esperança para seguir nessa luta por direitos humanos e outra é o que você faz para se cuidar ao trabalhar com direitos humanos, porque a gente sabe que é muito difícil, tem, né, perseguições, tem momentos que a gente desacredita mesmo no trabalho e como que você enxerga essas duas perguntas? Nossa, que difícil. Eu acho que eu nunca fiz nada. Tô tentando olhar para trás, não sei, eu só fui fazendo as coisas. Eu nunca fiz assim, nada especificamente, né? Eu acho que hoje em dia também nós vivemos um clima muito de ódio, né? De um sentimento muito negativo, de forma assim mais recente. Mas eu nunca fiz assim nada de muito específico. Mas eu acho que as pessoas têm que se cuidar, não sei de que jeito, viu? Eu não sou contra que as pessoas se cuidem, não, pelo contrário. É que na minha relação foi um pouco mais diferente, não sei, acho que também a gente vê tantas coisas ruins acontecendo com os defensores de direitos humanos. Veja a situação do Glenn, né, o jornalista. O próprio Estado veladamente dizendo que ia investigá-lo. São formas de pressão que as pessoas sofrem. Mas eu acho que tem um elemento que é importante, que é a solidariedade entre as pessoas que estão nesse campo de luta e de sonhos, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer é alimentar o nosso sonho. É assim que eu faço. Meu sonho é desde lá, sei lá, eu desde quando, de ter um dia que a gente esteja num mundo melhor para viver, né? Não sei se eu vou chegar a ver exatamente isso tudo, mas não importa também, né? Eu acho que a gente tem que fazer e ter certeza que eu tenho certeza que esse dia virá, né? Veja, nós tivemos assim tão recentemente tantas pessoas que saíram da linha da miséria. Isso é uma coisa fantástica que foi construída, né? Imaginar milhões de pessoas que saíram da linha da miséria. Então nós podemos construir outras coisas, né? O que me leva a continuar sonhando, né? Eu sou uma sonhadora, como as pessoas sabem. Eu acho que sim, eu tenho que continuar sonhando para continuar lutando. Para mim, isso é básico. Não ter um cuidado, mas estar junto com as pessoas, eu acho que é essa coisa da solidariedade que ajuda a gente a se proteger. A solidariedade foi uma coisa muito importante que eu vivi naquele episódio, especialmente, e todo mundo ficou sabendo, e eu recebi muitas mensagens, muita presença, muito carinho. Isso fortalece.
o estar junto fortalece, né? Então eu penso que é mais ou menos por aí. Que legal. Eu acho que a gente acredita muito que o se cuidar também é um cuidado coletivo, né? Não é um exercício solitário. Acho que há bons rituais que podem ser feitos por si, mas que o cuidado coletivo é o mais forte. Eu acho que é isso, né? É que, Nairi, pra gente encerrar, a gente convida as pessoas que a gente traz aqui para serem entrevistadas para participarem desse nosso movimento de fazer circular reflexões sobre direitos humanos, né? A gente gosta de dividir filme, poesia, música, qualquer tipo de material que provoque a refletir sobre a prática em direitos humanos, que inspire, que agrade, enfim. Então esse é o nosso momento final do programa, que a gente quer convidar você para fazer uma transmissão para os nossos ouvintes. Então, você estava falando do Chile, olha que coincidência que eu pensei num outro livro que diz da posição dos juízes em relação à ditadura, você falou do Chile. E aí a gente tem um livro que chama Tanques e Togas, o STF e a ditadura militar, do Felipe Recondo. É muito interessante porque dialoga muito com aquilo que você falou do que foi o papel do Chile, né? Aqui no Brasil nós também tivemos um papel importante, muito de omissão do próprio judiciário, e o papel do judiciário teve um papel muito forte aqui, chancelando a ditadura, né? Então esse é um livro que eu recomendo porque trata um pouco disso, e acho que tem a ver porque eu fui juíza, então um livro que me ajuda a compreender um pouco, que eu também li recentemente, eu peguei algumas coisas mais novas que eu pensei, que ajuda a compreender o Brasil de hoje. Eu acho que isso ajuda a toda a luta. É um livro do Fábio Conder Comparato, querido professor. Não foi meu professor diretamente, porque eu estudei na PUC, mas ele é um professor de todos nós, para mim pelo menos é. Chama Oligarquia Brasileira, Visão Histórica, editora Contra a Corrente. A do Felipe Recondo, a editora é Companhia das Letras. Se a gente não entender o que é a oligarquia brasileira, a gente não consegue entender esse momento que a gente está vivendo. Vou falar só música agora, porque a música é mais difícil. Tem um do Lenine que eu gosto muito, que chama Medo, do Lenine, que é lindo, né? É uma música que mostra o que o medo pode fazer com o ser humano, né? Tem uma parte que ele fala assim: o medo é uma força que não me permite andar. É linda, a música é maravilhosa, eu gosto demais. É um laço que se aperta em nós, é uma casa onde ninguém vai. Então eu acho que é um sentimento importante a gente reconhecer, até é importante pra gente saber avançar. E ele, pra mim, no fundo, ele é o oposto do sentimento do medo. Quando ele canta, pra mim, no fundo, ele traz esse outro sentimento que gera com o próprio medo. E tem uma outra música que eu carreguei assim muito tempo na minha agenda, e tinha um trecho na minha mesa de trabalho como juíza, da Mercedes Sosa, Solo pido a Deus, que a justiça não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. É maravilhosa essa música. Eu teria uma coleção. E agora uma recente, que não é recente, o Roda Viva, que teve também o teatro, né, do Zé Celso, serve muito para esse momento que a gente está vivendo. Então, acho que um pouco isso de sugestões. Outra vez eu venho mais preparada para fazer a minha listinha. Nossa, eu acho que eu saíram super inspirada aqui. Sim, eu acho que todo mundo saiu inspirado daqui, nós e os ouvintes também. Kenarique, a gente queria agradecer muito a sua presença e por ter aceitado o convite de estar aqui e conversar com a gente sobre tantos temas importantes. A gente aprende muito com você, aprende todos os dias e aprendemos aqui mais um pouco e admiramos muito sua luta. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso. E, por favor, comentem pra gente o que vocês acharam nas redes sociais, compartilhem com amigos, amigas. Eu acho que a gente falou sobre muita coisa aqui que interessa não só pra quem é da carreira jurídica, quem luta por direitos humanos, mas pra quem é cidadão, né? Então é isso. Muito obrigada e fiquem acompanhando o nosso programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a vocês, meninas, mulheres maravilhosas. Tchau, pessoal. Até a próxima.